E o Tribuna da Massa vem acompanhando de perto o desenrolar daquele caso envolvendo líderes religiosos de Maringá acusados de abusos contra crianças e adolescentes. De acordo com as investigações, elas eram obrigadas a vender pizza. Sofriam violência física e psicológica. Pai, mãe e filho, acusados pela polícia de serem os líderes dessa igreja, foram presos, né? Eles foram presos, mas foram soltos essa semana por determinação da Justiça. E a nossa equipe conversou com um advogado desses líderes religiosos. Foi a primeira vez que a defesa se pronunciou. O William Souza fez essa entrevista, conversa agora ao vivo com a gente. William, boa tarde. O que o advogado de defesa dos líderes religiosos falou? Oi, Sandro, boa tarde a você, a Roberta, boa tarde a todos que nos assistem. Segundo o advogado de defesa, o Dr. Everton Caldeira, advogado da família de líderes religiosos e também da secretária que inclusive permanece presa, falou hoje pela manhã com a nossa equipe e, entre outras coisas, o advogado disse que a família nega essas acusações e que vai provar inocência, portanto, de seus clientes. O doutor começou falando com a nossa equipe a respeito da liberdade conquistada, conseguida pela família nesta semana aqui em Maringá. Vamos ver o que ele disse. Pois bem, a defesa desde o início postulou ao juízo que ele aplicasse outras medidas diversas da prisão. Até porque a prisão preventiva, que era o que havia sido aplicada aos meus clientes, elas só podem ser utilizadas em casos excepcionais. O Código de Processo Penal, ele preceitua no artigo 319 que há outros meios de acautelar a ação penal. Nós entendíamos desde o início que, por exemplo, o monitoramento eletrônico seria suficiente para acautelar essa ação. Então, tendo a negativa do juízo de origem, nós então postulamos um habeas corpus ao Tribunal de Justiça e foi concedida a ordem em medida liminar. Pois é, e o advogado também falou, inclusive, com a nossa equipe, sobre a negativa das acusações. Ele disse que os líderes religiosos negam veementemente essas acusações, que todos na igreja eram, inclusive, bem tratados. Vamos ver o que ele falou a respeito, portanto, dessas acusações que estão sendo feitas durante esse inquérito, durante essas investigações. As acusações, de fato, eles negam com veemência, né? Eles são, de fato, líderes religiosos, né? Eles praticaram muita caridade. Nós mesmos recebemos cotidianamente mensagens de apoio de famílias que eles auxiliaram. Então, infelizmente, eles estão sofrendo essas inverdades e talvez má interpretações aí, não só da polícia, mas como da imprensa, e induzindo até a sociedade a ter uma imagem equivocada. Bom, vocês viram aí, né, que o Dr. Everton Caldeira está sem máscaras. Sem máscara foi uma opção dele, né? A gente manteve o distanciamento social e, por uma opção do próprio advogado, ele preferiu gravar a entrevista sem máscara. Bom, essa linha, né, de defesa continua no sentido de esclarecer aí uma dúvida, né? Uma vez que durante a operação policial, os agentes da Polícia Civil do NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, encontraram um bastão, um taco de beisebol. E durante as investigações, a polícia apurou que esse taco seria utilizado para agredir crianças e adolescentes. Nós perguntamos ao advogado a respeito desse taco encontrado, bem como um quarto encontrado com isolamento acústico no subsolo da igreja. Essa é uma questão que foi, assim, talvez mal interpretada e até com um certo dolo, eu creio, como a situação das pizzas, a venda das pizzas, né? Nós levamos à autoridade policial algumas testemunhas, por exemplo, que disseram totalmente o contrário. Testemunhas que haviam sido apontadas como supostas vítimas, que disseram que, ao contrário disso, elas eram bem tratadas, alguns deles tratados como filhos pelos líderes religiosos. A verdade, por exemplo, acerca da condição que eles ficavam na igreja. Eram pessoas que eram acolhidas pela igreja, né? E que muitas vezes não tinham condições de ficar, né, de um local adequado para ficar, e eles acolhiam. E lá tinham colchões e tudo o que eles precisavam. Aquele quarto que a polícia encontrou no subsolo da igreja com isolamento acústico, para que ele seria utilizado? Aquele quarto, neste momento, naquele momento estava sendo utilizado como um almoxarifado, para a guarda de materiais praticamente descartáveis e etc., né? Era um quarto da bagunça, vamos dizer. E ele tinha condicionamento acústico porque lá se pretendia utilizar como uma rádio. O advogado de defesa da família de líderes religiosos diz ainda que a venda de pizzas não era feita por crianças e adolescentes.
Primeiramente, segundo os meus clientes e algumas pessoas que foram também ouvidas, quem vendia pizza eram adultos. Crianças, por vezes, acompanhavam seus pais, até porque não tinha como ficar sozinho na igreja, por exemplo. E é natural que, às vezes, a criança se empolgue e queira ajudar o seu pai ali. Mas, assim, não tinha crianças vendendo pizza e muito menos a obrigatoriedade ou meta. Aquilo é um trabalho social voltado à caridade, né? E pessoas se voluntariavam por conta da obra. No dia da operação, a Polícia Civil encontrou ainda cerca de 200 pizzas sem a menor condição de consumo. O advogado falou que essas pizzas não seriam vendidas, e sim descartadas. O primeiro ponto é que essas pizzas foram vendidas por muito tempo, e nunca tiveram qualquer problema, nenhuma reclamação de questão de saúde por qualquer um dos adquirentes, né? Meus clientes dizem que algumas dessas pizzas, essas inclusive, elas estavam ali para serem descartadas, né? Vez que haviam feito um número maior do que o que foi vendido, dentro das expectativas. Ainda durante a operação policial, agentes encontraram uma pistola calibre 9mm em um dos endereços ligados à família de líderes religiosos. O advogado de defesa dos líderes religiosos diz que essa arma seria utilizada para a defesa pessoal deles. Pois bem, essa arma foi adquirida dias antes por conta de uma ameaça que os pastores receberam na própria igreja. E também chegaram, inclusive, a contratar uma segurança para ficar lá na porta em virtude disso. Bom, a gente ouviu pela primeira vez a defesa dos líderes religiosos. Esse é um assunto que o Tribuna da Mata vem acompanhando desde o começo dessa operação, desencadeada pelo Nucria. E há muito tempo, né, William? A gente já vinha tentando conversar com a defesa desses líderes religiosos para saber o que eles tinham a dizer com relação às acusações. Está aí, o advogado falou, recebeu a nossa equipe, conversou com o William. E agora, claro, fica a cargo da Justiça. O inquérito foi concluído, o Nucria fechou a investigação, encaminhou para a Justiça e agora tudo deve ser apurado, agora é com a Justiça.